vocês? Espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre fábulas, coesão e coerência textual e também sobre alguns sinais de pontuações básicos. A gente vai iniciar com fábula. Professor, o que é a fábula? A fábula é justamente pequenas histórias onde essas histórias possuem animais esses que vão estar assumindo o papel de ser humano. Então, a gente nas fábulas vamos ter animais personificados, animais com vida, onde os animais vão falar, os animais vão assumir funções de ser humano. E também as fábulas, ela tem como característica o título. E esse título ele vem justamente com o nome dos personagens que participam desta história. E também tem os ensinamentos. Ensinamentos esses que costumamos chamar de moral. Então, a moral da fábula vai trazer um ensinamento, uma lição de vida, tá certo? Lembrando também que a fábula ela vai possuir um diálogo. Como acontece na fábula A Cigarra e a Formiga, onde tem o diálogo da cigarra que está cantando, e aí a formiga está trabalhando lá e a cigarra chama a formiga para cantar, para se divertir. E aí é onde a formiga diz que não tem tempo para isso, que ela precisa trabalhar, porque ela precisa garantir o sustento para o inverno, tá certo? E aí no final, quando chega o inverno, a cigarra ela não tem o que comer, e é onde ela vai pedir ajuda à formiga, e a formiga acaba ajudando. Então, para essa história tem uma moral, que é justamente a moral que devemos sim ajudar o próximo, independentemente de qualquer coisa. E essa moral, ela justamente serve como ensinamento, tá certo? E outra, as fábulas, elas possuem elementos fantásticos. O que são esses elementos fantásticos? São justamente onde todos os animais eles vão possuir vida, eles vão possuir atitudes de ser humanos. Então a gente vai fazer o quê? Vamos levar como palavra-chave do gênero fábula justamente a moral, que é o ensinamento, e animais personificados, que são animais que possuem vidas e atitudes de ser humanos. E ainda temos o diálogo, porque toda fábula ela tem um diálogo. Agora a gente vai falar sobre coesão e coerência, onde a coesão vai ser justamente a forma e a coerência vai ser o conteúdo, tá certo? Professor, o que é essa forma? A forma, gente, é justamente a estrutura e as relações sintáticas, onde as relações sintáticas vai ser justamente as classes gramaticais, os sinais de pontuações, dentre outros. E a forma vai ser justamente se seu texto possui uma introdução, que é o início, um desenvolvimento, que é o meio, e uma conclusão ou desfecho, que é o fim, tá certo? Então, a coesão é justamente se você está atendendo essas formas, que é o início, o meio e o fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, para que eu garanta a coesão no meu texto, eu preciso de quê? Eu preciso de conectivos. Então, coesão é a forma e conectivos, onde os meus conectivos vão estar estabelecendo elos esses que eu vou estabelecer por meio de conjunções, advérbios, verbos, pronomes, por meio das classes gramaticais. E também eu preciso dominar todos os tempos verbais, para que eu consiga estabelecer elo entre uma palavra e outra, entre um parágrafo e outro. E aí, essa coesão, ela também se dá por meio de coesão, de alguns tipos de coesão, como coesão sequencial, que é justamente onde a coesão ela vai se dar por meio de uma sequência lógica, tá certo? E aí eu vou ter a coesão referencial, que se divide em duas. Coesão referencial anáfora, que é justamente onde eu vou me referir a um termo já dito anteriormente, como João saiu para a escola e ele ainda não voltou. Então, esse ele, eu estou me referindo a quem? A João, tá certo? Então, essa coesão, ela vai se dar por meio de um elo, de um conectivo, que é um pronome, e esse pronome ele vai estar se referindo a quem? Ao meu sujeito, que é João. Então, quando eu utilizo-se por meio desta coesão, ela é chamada de coesão referencial por meio de anáfora.
E aí eu tenho uma catáfora, que é justamente quando eu antecipo uma informação por meio de uma outra palavra. Exemplo, estamos precisando disto. Férias. Então, quando eu falo estamos precisando disto, o que é que nós estamos precisando? De férias. Então, férias está se referindo a disto. Entendeu? Então, a catáfora é a antecipação de informação por meio de uma outra palavra. É algo que eu ainda não disse quando eu falei, estamos precisando disso. Disso o quê? Aí eu vou dizer agora o que, que a gente estamos precisando. Justamente de férias. Então, quando eu utilizo esse por meio dessa coesão, é justamente a coesão conhecida como coesão referencial por meio de catáfora. E aí temos a coesão lexical, que é justamente onde eu vou ter o acréscimo de palavras novas, palavras diferentes, onde eu vou estar criando vocabulário. E para mim ter esse vocabulário, gente, eu preciso de quê? De conhecimento. Eu preciso que eu pratique muito a leitura. Então, quem não lê, não conhece palavras, não consegue inovar no texto, não consegue trazer palavras novas, não consegue fazer um texto coeso. Que um texto coeso eu preciso saber se utilizar por meio de tempos verbais, eu preciso saber utilizar corretamente todos os sinais de pontuação, eu preciso saber o que é uma introdução, eu preciso saber o que é um desenvolvimento, eu preciso saber o que é uma conclusão, tá certo? E aí, a gente agora passa para palavras-chave de coesão. O que é essas palavras-chave que a gente vai levar de coesão? Coesão, a palavra-chave que a gente vai levar é o quê? Coesão é a forma. Então, coesão é a forma. E eu preciso preencher essa forma. O preenchimento dessa forma ele vai se dar por meio da coerência, tá certo? Mas antes da gente passar para a coerência, a gente vai levar outra palavra-chave de coesão. Qual a palavra-chave, professor? Forma e conectivos. Então, coesão é a formas e os conectivos. Os conectivos para que eu não deixe meu texto muito repetitivo, para que eu consiga passar a minha mensagem para o leitor. E também os conectivos é justamente onde eu vou estar estabelecendo um elo entre uma palavra e outra, entre um parágrafo e outro, entre uma frase e outra, tá certo? Lembrando que, aliás, as palavras de um texto, gente, é o que vai garantir a estrutura. Então, para mim garantir a minha estrutura, a minha forma, para que eu garanta que meu texto seja coeso, eu preciso de palavras, tá certo? E essas palavras, ela vai se dar por meio de conhecimento de mundo, por meio de leitura, tá certo? Então, a coerência é justamente o conteúdo. A coerência é o conteúdo, a coerência é o sentido e a lógica. Seu texto precisa ter sentido e lógica. Se ele não tiver sentido e nem lógica, ou seu texto ou sua frase, ele está incoerente, tá certo? E a base de tudo, de coerência, é o conhecimento. Você precisa ter conhecimento de mundo para que você consiga desenvolver o seu raciocínio lógico sobre determinado tema, sobre determinado conteúdo. O que eu costumo dizer para os meus alunos se você quer garantir coesão e coerência, basta você ler. Quem lê tem repertório, quem lê consegue criar novas palavras, consegue saber o significado de novas palavras, cria relações semânticas, evita repetições no texto. Então, quem lê tem tudo, gente, tá certo? Então, vamos lá. Coesão é a forma, coerência, conteúdo. Coerência vai ser o sentido e a lógica, coesão é a forma e a estrutura. E aí você precisa estabelecer um elo entre coesão e coerência. Seu texto, sua frase, ela precisa estar coesa e coerente. A gente vai falar um pouco sobre sinais de pontuações. Sinais de pontuações básicos, porque são muitos, então não tem como a gente falar de todos, mas a gente vai abordar alguns. Os sinais de pontuações, gente, são justamente necessidades textuais obrigatórias. Então, o sinal de pontuação, ele vai marcar a minha grafia. Porque na oralidade eu posso marcar a minha entonação através de gestos, mas quando eu for passar para a grafia, para a escrita, não tem como eu marcar através de gestos. Então a gente usa justamente os sinais de pontuações, onde cada sinal ele vai ter uma função,
onde cada sinal eu vou ter que utilizar corretamente para que ele não tenha um sentido contrário daquilo que eu quero dizer. Então, os sinais de pontuação são necessidades obrigatórias textual. Eu preciso utilizar sinais de pontuações para marcar aquilo que eu quero dizer, para marcar uma entonação, para dar um encadeamento lógico entre meus parágrafos, entre minha frase, entre qualquer coisa que eu queira dizer ou que eu queira passar para a escrita, tá certo? A gente vai começar falando sobre o uso do ponto de exclamação. O ponto de exclamação, eu vou utilizar-se dele quando eu tiver que marcar uma surpresa, uma admiração. Exemplo, nossa, que vestido lindo. Então, nossa, eu estou surpreso. Eu preciso marcar essa surpresa, porque quando eu falo, eu já marquei a minha entonação. Mas quando eu vou escrever, eu preciso marcar essa minha entonação. Então, eu vou marcar essa entonação por meio do sinal de pontuação. Qual sinal? O ponto de exclamação, a exclamação. Então, o próximo ponto são o ponto que a gente vai utilizar-se para fazer perguntas diretas e indiretas. Professor, que ponto é esse que serve para perguntas? O ponto que serve para perguntas é o ponto de interrogação, onde eu posso fazer perguntas diretas e indiretas e utilizar-se desses pontos. Certo? Exemplo, João, você saiu ontem? É uma pergunta direta, pergunta direcionada para quem? Para o João. Então, eu vou utilizar-se do ponto de interrogação no final da frase justamente para marcar que aquilo é uma pergunta, é uma interrogação e é uma pergunta direta. Quando eu digo, vocês saíram ontem? É uma pergunta indireta. Então, eu também vou utilizar-se do ponto de interrogação. Por quê? Porque eu quero saber de algo, eu estou interrogando alguém e aí eu preciso marcar essa interrogação. A gente também utiliza-se muito do ponto final, que o ponto final ele é justamente para marcar uma afirmação. Ele é utilizado para frases declarativas. E essas frases elas podem ser tanto afirmativa como também negativa. Exemplo, eu saí ontem. Eu saí ontem. Eu estou afirmando que eu saí. Então, eu saí ontem, ponto final. Exemplo de frase negativa. Eu não saí ontem. Eu não saí ontem, frase negativa. Eu estou dizendo que eu não saí. Então, eu não saí ontem, ponto final. Então, eu fiz duas frases declarativas, onde uma está na afirmativa, que é eu saí ontem, e a outra está na negativa, eu não saí ontem. Então, o ponto final, ele é utilizado para frases declarativas, na afirmativas e na negativa. E aí a gente tem também o uso da vírgula. Que o uso da vírgula, ele é bem complexo. Imagina a complexidade do uso da vírgula. O uso da vírgula tem várias regrinhas, que é isso que a gente vai aprender justamente agora. Uma das funções da vírgula é justamente deslocar o vocativo, que é justamente deslocar, o vocativo é um chamamento. Então, quando eu digo, José, vírgula, você vai sair, eu utilizei esse da vírgula para justamente destacar a quem eu estou me referindo, a quem eu estou fazendo um chamamento. Então, a vírgula é justamente para destacar o vocativo, para deslocar o vocativo, que vocativo é o chamamento. Outro exemplo de quando eu vou usar a vírgula, para destacar expressões de tempo e lugar. Exemplo, amanhã, vírgula, continuo a minha aula. Então, amanhã significa tempo. Então, eu preciso utilizar-se da vírgula após a expressão de tempo, certo? Também preciso utilizar-se da vírgula para separar elementos de uma lista. Exemplo, comprei uma caixa de coleção onde veio com cores azul, vírgula, amarelo, vírgula, lilás, vírgula, preto, dentre outras, certo? Então, a vírgula também preciso utilizar para enumerar listas. Também preciso utilizar-se da vírgula para escrita de datas, como assim, Teresina, vírgula, 1º de julho de 2020. Toda vez que eu for fazer a escrita de data, eu preciso se utilizar-se do sinal de pontuação, vírgula. Preciso também utilizar a vírgula para destacar a conjunção mas. Que é exemplo, ontem choveu,
vírgula, mas eu estava dentro de casa. Então, toda vez que eu for utilizar se da conjunção mais antes dela, eu vou utilizar se da vírgula. Eu tô falando de mas, no sentido de porém, e não mais, que é no sentido de quantidade. Então, atentem-se a isso. Também preciso utilizar se da vírgula para isolamentos de expressões explicativas. Exemplo, a cidade verde, vírgula, Teresina, vírgula, é quente. Então, essa explicação de quem é a cidade verde, que é justamente Teresina, eu preciso colocar entre vírgulas. Então, toda vez que eu for utilizar, se por meio de expressões explicativas, eu preciso colocar a minha explicação entre vírgulas. Também, gente, tem vários outros pontos, mas um dos mais utilizados é esse que eu falei pra vocês. É a exclamação, a vírgula, ponto final e o uso do ponto de interrogação. Tem 2 pontos que vai marcar justamente que alguém vai falar. Exemplo, João disse, 2 pontos. Então, ali João vai falar. Quando João iniciar essa fala, eu vou marcar essa fala por meio do sinal de pontuação chamado travessão. Então, 2 pontos vai utilizar, vai significar que alguém vai falar, vai marcar a fala de alguém. E quando eu for marcar essa fala, eu preciso utilizar se da do travessão, na realidade, para marcar que ali é a fala de João. Então, se eu disse, João disse, 2 pontos, travessão, amanhã eu começo a colocar todas as minhas atividades em dias. Então, esse travessão significa dizer que ali é a fala de João. Tá certo? Então, sobre os sinais de pontuação, a gente vai levar que o sinal de pontuação é uma necessidade textual para marcar a minha escrita. Porque a minha linguagem oral, eu posso marcar por meio de expressões, por meio de gestos. Então, o que a gente vai levar de sinais de pontuação é isso. Tá certo, galerinha? Por hoje é só. Gostaria de desejar um abraço a todos e que vocês assistam um vídeo até o final. E que vocês, espero que vocês todos estejam entendendo os conteúdos. E qualquer dúvida, gente, perguntem. Não levem dúvidas, tá certo? É necessário que vocês saiam durante esse período com pelo menos um entendimento básico de cada conteúdo que está sendo abordado dentro desse período. Ok, galera? Forte abraço e até a próxima.